Texto para o Portugal Gate, Citizen Kane, uma análise liberal. Acabei agora mesmo de ver o filme Citizen Kane, e o filme que foi considerado por muitos como o melhor da história cinematográfica americana. E de facto tenho que dizer que vi um grande filme, infelizmente continuo a considerar que o Padrinho continua a ser o melhor filme que houve nos Estados Unidos, pelo menos na minha opinião pessoal. Mas em todo caso, lá está, foi um grande filme, e ao ter visto aquele filme não posso me impedir de fazer um breve paralelo entre a vida de Charles Kane, que é o herói de Citizen Kane, e o liberalismo. Para evitar também gostar a quem ainda não viu o filme de saber o que se vai passar, aconselho vivamente mesmo. Acho que vale a pena, vai ser verem o filme, é um excelente filme. E claro, por isso não vou estragar o fim do elenco, vou ter pelo menos evitar, mesmo se vou ter que o estragar em parte, mas felizmente o filme começa pelo fim, por isso acho que mitiga um pouco esse efeito. Em todo caso, então vejamos qual é o paralelo que há entre Charles Kane e o liberalismo. Primeiro é preciso saber que quem ver este filme poderá, à primeira vista, fazer uma interpretação do filme Citizen Kane como uma crítica ao liberalismo. Porque o que é que temos? Nós, nas grandes linhas, temos um indivíduo que foi basicamente corrompido pelo dinheiro, o seu estatuto social, que para mais dinheiro e estatuto que lhe caíram em cima por acaso, nem há, entre aspas, mérito, pelo menos ao início. E alguns poderão chegar à conclusão que para uma pessoa ser feliz, a moral desta história é de, precisamente, uma pessoa deveria ficar ao seu nível, deveria ficar na modéstia, num estatuto modesto, na singela modéstia. Ora, como veio, esta primeira proposta de interpretação do filme tanto pode agradar à esquerda como à direita, e ambas, as esquerdas e direitas menos liberais. Já vos posso adiantar que este tipo de interpretação muito provavelmente agradaria a Salazar, que tinha uma certa paixão pelo modo de vista modesto. É preciso saber o que é que entendemos por modestia. Havia muito para falar sobre isso. Mas enfim, em todo caso, eu acho que a análise que acabei de vos apresentar é incorreta, ou demasiado parcial. Sim, posso dizer que é claramente incorreta, a meu ver. Porquê? Porque não me parece que Charles Kane tenha sido fundamentalmente corrompido pelo dinheiro ou pelo seu estatuto social. Não é, há vários indícios que mostram isso, porque apesar de tudo, Charles Kane é um homem que viveu sempre no dinheiro. Como é que pode ser corrompido por algo no qual sempre viveu? A corrupção é um elemento exterior. E estatuto social, ele também cedo adquiriu este alto estatuto social. Não, Charles Kane foi corrompido por algo, foi pelo seu egocentrismo. E antes de entrar neste ponto é preciso fazer uma distinção muito importante, que é, temos que distinguir egoísmo de egocentrismo. Não é por nada que existem duas palavras diferentes para falar de algo que parece à primeira vista o mesmo. Não são sinónimos. São palavras muito similares, mas não são sinónimos. Insisto mesmo nisto. Vejamos primeiro o egoísmo. O egoísmo é o amor de si próprio. Ora, para uma pessoa se amar, e insisto, quero que tenham bem atenção a isto, eu falo aqui de amor. Não é a mesma coisa que paixão, já terei a oportunidade de voltar sobre isto quando analisaremos o egocentrismo. Mas estamos a falar de amor. Ora, para uma pessoa se amar a si própria, precisa de se conhecer as suas qualidades, conhecer os seus defeitos, capacidades e fraquezas. O egoísta usará o mundo ao seu redor para maximizar a sua felicidade, para que tenha mais motivos, podemos dizer, de se amar a si próprio também. Mas o que ele quer é fundamentalmente a sua própria felicidade. E insisto outra vez na palavra felicidade. E, por consequente, como é que uma pessoa consegue isso? Uma primeira análise mais incorreta, mas também se calhar mais intuitiva, seria dizer que pode-se esmagar o mundo, fazer pouco das pessoas, e ser uma espécie de martelo que esmaga tudo. Isto é uma atitude até extremamente antiliberal. Isto, até quem quiser fazer paralelos engana-se logo.
Só que, claro, essa atitude de pensar que nós podemos violar a propriedade dos outros, a propriedade tendo obviamente a vida, a saúde, o património dos outros, não é sustentável. Quem anda com este tipo de atitudes vai necessariamente, dia sim, dia não, levar uma reação oposta. Pode, claro, não acontecer. Já temos casos de célebres criminosos que cometeram imenso mal, nomeadamente a classe política. Acabei de ver um documentário sobre Mitterrand que comprova de uma certa forma isto. Mas isto é mais, se calhar, mais a exceção do que a regra. Em regra geral, como vocês têm comportamentos destrutivos para os outros, acabam por pagar a consequência de tal. Nem toda a gente tem sorte, nem tem poder, nem tem conexões. E mesmo tendo poder, é preciso alguma sorte. Gaddafi, por exemplo, fez muito mal, mas acabou como acabou. Por consequente, uma pessoa que for verdadeiramente egoísta, não se pode começar a adotar este tipo de atitude. E outra coisa também, o egoísmo, como quer procurar a felicidade, também não pode ser irracional. E quando analisamos o egocentrismo, que vão perceber porque eu estou a falar agora de racionalidade no egoísmo, enquanto que no egocentrismo é irracionalidade. Porque, como eu vos disse, a felicidade é o quê? É ou melhor, o que é que entendemos por felicidade? A felicidade é uma forma de bem-estar sustentável. Sustentável, ou seja, que não vos possa ser tirada, seja por outros seres humanos ou pela natureza. Ou dificilmente. Isto é porque nada é absoluto nesta vida. Nunca temos garantia de nada. Isto aqui é a felicidade. E a felicidade também, lá está, requer que uma pessoa conheça-se a si própria, saiba quais são os seus desejos e para ver quais são os seus desejos também tem que se perguntar se isto é mesmo alguma coisa que ela deseja. Deseja no sentido também que seja necessário à sua própria felicidade. Claro, nós temos uma infinidade de desejos. É isso o próprio da natureza humana. Os desejos são infinitos, mas os recursos, simplesmente, estão finitos. Pelo menos a determinada altura. E o tempo, lá está, por exemplo, é um recurso tipicamente que é finito. E é um recurso muito importante. Por isso temos que também fazer escolhas e fazer alguns sacrifícios entre aspas. Mas lá está, isto é racionalidade, porque sabemos muito bem que para a nossa felicidade, cada um tem a sua própria noção de felicidade. Eu, pessoalmente, estou feliz com comida saudável, em quantidade suficiente, uma casa que esteja, digamos, a 20 graus, não precisa de ser muito grande, tem que só ter o meu espaço para poder dormir, que possa dormir à noite, não tenha luz que me impeça de dormir. O que é que poderá ser mais? Poder fazer viagens, já começa a ser luxuoso. Alguns dirão, mas isto é muito modesto, mas isto só para terem noção a que ponto às vezes o que as pessoas acham que é pobreza e modéstia é muito relativo. Mas de facto não é nada absolutamente excepcional e felizmente vivemos num mundo suficientemente capitalista e liberal para classificar isto como bens relativamente comuns. Mas enfim, este é um pequeno leque das coisas que se fazem a minha felicidade, mas há outros que têm a sua felicidade noutras coisas. Há quem esteja mesmo realmente feliz, por exemplo, na droga. Não se nunca ouvi falar de nenhum caso assim, é possível que os haja. Há pessoas mas em regra as pessoas que estão felizes na droga não abusam dela. Por isso que é preciso fazer atenção, lá está. Eu não duvido que os toxicodependentes sejam felizes. Agora quem consome assim ocasionalmente é capaz, e isto serve se calhar perfeitamente para a sua felicidade. E isto pode ser sustentável. Mas pronto, lá está. E como é que uma pessoa, porque quando nós estamos à procura da nossa felicidade, nós estamos à procura de um estado mental e de bens materiais. Alguns só precisam do estado mental, mas são muito poucos. E mesmo quem quer só o estado mental, regra geral, para estar bem, precisa estar com pessoas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? É que para uma pessoa atingir a felicidade, não pode se comportar como um demónio, se quiserem assim, um agressor permanente. Tem que fazer compromissos, tem que colaborar com os outros, tem que ceder, entre aspas, em certas coisas para ganhar outra coisa, e ao fazer isto, neste movimento de cooperação, também ajuda aos outros. Também os outros ficam beneficiados. A felicidade dos outros progride. Ou seja, o egoísmo é isso mesmo. Gira mesmo à volta dessa noção de felicidade. É
um bem-estar sustentável que se opõe ao que era o egocentrismo. Então vejamos o que é o egocentrismo então agora. O egocentrismo é, se tinha que eu dar um sinónimo, é paixão por si próprio. E a paixão é por definição irracional. É um fogo que nos consome, uma procura irresistível de satisfazer os caprichos, de satisfazer os nossos desejos instantâneos. O egocentrista não se preocupa em estar bem de forma sustentável. Quer somente que os seus desejos sejam satisfeitos imediatamente ou o mais rapidamente possível. O que lhe passa basicamente na cabeça tem que ser satisfeito. E não interessa como, se isto tem impactos, se isso é bom para mim em definitiva, se é sustentável, enfim, nenhuma desses cálculos, entre aspas, nenhuma dessa racionalidade entra na equação. E lá está, estes desejos instantâneos, porque toda a gente tem desejos, todos os dias nós temos alguma coisa que queremos absolutamente, e a maior parte das pessoas sabem parar fazer com que esse desejo não passe da fronteira da imaginação. Em regra já aquilo acaba por se consumir por si próprio. Lá está, é uma paixão, é um fogo que se consome. Caso típico, que até eu posso dar um exemplo pessoal. Eu há uns tempos estava a pensar em comprar o FIFA para a PlayStation 4 e bastou estar a procurar um pouco por todo lado, a ver quais eram os preços, porque os preços não me agradavam, achava muito caro. Ainda tinha dúvidas se valia melhor comprar esse o POS, depois ainda estive a pensar, mas será que eu ainda tenho tempo para estar a gastar nisto? Mas foi um desejo que surgiu assim um pouco do nada. E lá está. Não sei se ainda o vou comprar. Estou a pensar se ainda vou ao trabalho de comprar. Mas lá está. Estão a ver. Isto, aliás, um conselho que eu posso vos dar é que se às vezes, muitas vezes, nós precisamos simplesmente de tentar parar para pensar nas coisas. Bom, em regra geral é preciso saber que quando paramos para pensar, não o fazemos. E isto não é necessariamente mau, obviamente. Há muita coisa que nos vem à cabeça que não é se calhar uma boa ideia. Ao melhor não ir à frente. Mas isto toda a gente costuma fazer. Tem mecanismos naturais. Mas lá está. O que há às vezes, o problema do egocentrismo é que pode falhar esta barreira natural. Um egocentrista não tem estes mecanismos, ou não podem os ter, mas nega-os, não os quer ouvir, e está preocupado basicamente pelo seu desejo. Atenção, obviamente que às vezes pode haver alguma forma de racionalidade, e Citizen Kane tem disso. Há alguns dos seus desejos que são racionais. Vou ter que vos explicar um bocado o que se passou no filme, mas tipicamente ele, para fazer prazer à sua segunda esposa, que era uma muito má cantora e que não queria mais cantar, decidiu-lhe oferecer uma sala de ópera, construída ele próprio, com o seu dinheiro, e depois pronto, queria que ela continuasse lá, e depois houve um momento em que a mulher dele queria parar, porque os jornais eram extremamente severos com a sua prestação, e ele disse não, porque isto podia prejudicar a imagem dele. E há uma certa racionalidade disso. Ele era um empresário. A imagem dele é também muito importante, para mais diretor de um jornal. E sabia que ele estava ligado a isso. Por isso até o facto de querer insistir. Também era um homem que, não vou dizer que é um chamado self-made man, ou seja, um homem que se fez sozinho, mas é um homem que apesar de tudo teve sucesso. Fez melhor. Ele não nasceu rico, mas ele conseguiu ter uma forma de herança e conseguiu ampliar. Ou pelo menos não empobreceu. E claro, para um homem desse que sempre conseguiu na vida, que foi muito desejado em termos, era extremamente difícil ter de assumir isso. Havia boas razões, podia aquilo o prejudicar. De igual forma, que eu queria dizer, era uma forma de prejuízo, efetivamente, que podia acontecer, mas também podia-se explicar. Bom, isto agora é verdade que estamos a sair do racional, mas aquele fracasso podia o reenviar a outros fracassos pessoais. Isto pode parecer um pouco irracional, porque uma pessoa pode dizer, mas se isso recorda fracasso passado, não é isto que o vai afetar. Mas pode. Uma pessoa também pode dizer, se eu conheço-me tão bem que se eu começo a machucar sobre desprazeres que eu tive na vida, eu arrisco-me desta vez, por exemplo, a ficar destruído psicologicamente. E o que é que isso adiantou?
ao menos se calhar ganhar tempo, não sei. Mas mesmo assim estão a ver que estou a puxar um bocado. Mas não é de todo impossível que haja desejos ou uma forma de egocentrismo que tenha uma parte de racionalidade. Estas fronteiras são muito nuas entre a noção. É por isso que às vezes é complicado distinguir egoísmo de egocentrismo. Temos que ver qual é o objetivo, qual é a finalidade, quais são os meios empregos para isso. E como é que resolvemos muitas vezes este tipo de conflito? É com justamente liberalismo. É respeito à propriedade alheia, é a responsabilidade, a reciprocidade. Bom, também há aspectos psicológicos, mas isto também acaba por tocar com o liberalismo, porque, ou mais com o utilitarismo. Uma pessoa tem que se dizer: será que esta finalidade é sustentável? Será que é uma boa finalidade? Isto também volta depois a ter pontos comuns com o liberalismo. Isto pode parecer estranho o que eu estou a dizer, mas é por isso que eu gostaria de insistir que eu já tive a oportunidade de falar um pouco disto, mas eu acho que o liberalismo não é só uma filosofia política, uma análise da sociedade, do Estado, da política, da economia ou do direito. Também tem algo profundamente pessoal. E este filme também permite ver isso. Eu acho que podemos ser liberais em termos, digamos, políticos e sendo estatistas nas nossas vidas todos os dias. E, ao contrário, também podemos ser extremamente estatista, ou pode ser fascista, comunista, o que quisermos, mas sermos na nossa vida diária, sermos liberais. Há um espírito por trás disso. Estão a ver? Esta noção de cooperação, de respeito à propriedade, de racionalidade, de liberdade também de espírito, não está-se a pôr tabus e mais tabus, a viver de preconceitos, de se impor X número de regras sem sentido, só porque a sociedade assim o quer. O liberalismo, para mim, tem, lá está, uma vocação, e pessoalmente, eu posso dizer isto pessoalmente, também me ajudou muito na minha vida pessoal, tem também uma função libertadora até para aspectos mais triviais, mais individuais, mais pessoais das nossas vidas. Eu acho que os liberais, de maneira geral, são mais felizes com o resto da sociedade. Já foi comprovado que, em regra geral, isto são estudos nos Estados Unidos, que os liberais no sentido europeu, ou libertários, como dizem os americanos, são em média mais inteligentes que, por exemplo, os socialistas, ou os americanos chamam os liberals, e que estes são mais inteligentes que os conservadores. Numa maneira, pronto, e acho que podemos fazer, se calhar, um paralelo. É interessante fazer um estudo de opinião sobre o grau de felicidade que cada uma pessoa tem. Eu já estou a ouvir alguns esquerdistas dizer não sei porque os liberais são todos filhos de ricos e não sei o quê, tudo sorri, mas isto é uma treta, porque a Suíça, por exemplo, onde eu vivo, é um dos países mais ricos do mundo. Muitas vezes é apontado como um dos países com maior felicidade, mas é curioso, então quer dizer que o dinheiro faz a felicidade. Isto esmaga muita propaganda de esquerda e direita. Como diz que isto é o mal, afinal de contas parece que não. Mas mesmo assim, e de facto, eu penso que os suíços são um dos povos mais felizes do mundo, mas também nós temos uma parte substancial da população que é extremamente infeliz. Não é preciso não esquecer que a Suíça é um dos países que tem uma das mais elevadas taxas de suicídio ao mundo. Portanto, eu penso que é mais que provável que haja uns 90, 80% da população que efetivamente na Suíça sejam felizes, mas que haja 20% que se sintam absolutamente miseráveis. Com ou sem razão, isto não interessa. A felicidade é algo pessoal, tem obviamente aspectos racionais e concretos, mas não só. É tal coisa. Uma pessoa pode ser feliz a viver na Coreia do Norte, feliz, e não estou a falar dos dirigentes todos, pode ser até um simples camponês que viveu não sei quantas vezes a fome, que ainda sofreu se calhar ataques da polícia, de choque, da censura e quanto mais, que perdeu filhos e família por causa daquilo, mas ser feliz da mesma. E ao contrário, se calhar há multimilionários que têm tudo, mas tudo, não estou só a falar de aspectos financeiros, se calhar têm muitos amigos, verdadeiros amigos, têm família que os ama, têm namorado ou namorados ou esposas excepcionais, filhos, na carreira corre tudo bem, pronto, e mesmo assim tão infeliz, já aconteceu. A felicidade não é objetiva, tem aspectos objetivos, mas não só. Mas voltando então, por consequente, ao caso do egocentrismo.
Eu estava a falar dos desejos. E é isso mesmo. O egocentrismo é alguém que, de maneira geral, é prisioneiro, digamos assim, dos seus desejos. Desejos que lhe podem fazer mal, caso tipo da droga. Quem não sei conseguia se livrar desta dependência. E o egocentrismo não se preocupa das consequências dos seus actos. Atos no sentido lato. Há algumas omissões que podem ser atos. Pronto, por consequente, o que é que o egocentrista é uma pessoa que é potencialmente perigosa, não só para si, mas para os outros. E provavelmente, se há um mundo um submundo, onde pode encontrar muitos egocentristas, é claro, na política. Mas enfim. E mesmo nas posições de topo, não estou só a falar de política, inclusive nas empresas privadas, ou nas associações, atenção. Eu penso que as situações em que estamos, de pessoas que estão numa relação de deter o poder, e isto também pode se aplicar a nível familiar e mesmo do casal, ou de amigos. Às vezes há uns que têm, entre aspas, poder. E eu penso que esta posição é muito favorável ao egocentrismo. Não é dito que é... Mas há também, claro, pessoas que são profundamente egocentristas. Toda a gente pode mudar, mas alguns não querem. Não é assim. E agora fazendo a junção de tudo que acabámos de aprender. O liberalismo é assim a filosofia do egoísta, ao passo que os diversos estatismos, todos eles, são ideologias dos egocentristas. Nós, os liberais, defendemos o direito de cada um fazer o que bem lhe apetecer, à condição de não violar a propriedade alheia sem consentimento do dono ou de quem o representa. Defendemos a cooperação voluntária e a reciprocidade, quando há relações de conflito sobre a propriedade, precisamente. E tudo isto permite o quê? A cada um de ser como entende ser, sem prejudicar os demais. E claro, depois, ao defendermos isto, também somos, por força das coisas, favoráveis à cooperação voluntária. Que permite precisamente a cada um depois de ver quais são as relações mais adequadas, porque às vezes há relações que não são adequadas para os nossos interesses e também para o interesse da outra parte. Claro, mas geral também para os outros. E é o que nós, enquanto liberais, porque defendemos aqueles princípios, também somos, por finalidade, também favoráveis a isso. Depois cada um faz como quiser. Às vezes, se calhar, há pessoas que estão contentes de viverem completamente sozinhos. Ainda bem para elas. Mas já as diversas formas de estatismos não são assim. Muitas vezes é interessante reparar nos discursos deles, é que eles valorizam o quê? Valorizam bens superiores, causas. E eles não se dão conta, às vezes, ao ponto são abertamente clientelistas, sem se darem necessariamente conta. Por exemplo, em regra geral, a esquerda vai dizer o quê? Que é a defensora dos pobres. O que é um pobre? Muitas vezes eu tenho imensas dúvidas sobre se eles próprios sabem o que é. E às vezes é ridículo porque eles não se dão conta ao ponto a noção de pobre. Hoje, por exemplo, podia passar por riquíssimo há, se calhar, apenas 50 anos. E mesmo, preciso ver muito bem do que é que falámos. Eu já vi estudos sobre a noção de pobre, como por exemplo me dizem que pobre é de ter menos de 60% do rendimento médio ou mediano do país. Isto não me informa sobre nada. Francamente, ter menos de 60% do rendimento mediano, por exemplo, mesmo em Portugal, seria ter menos de 600 euros. Se pegarmos o rendimento mediano, é ter ganhar menos de 600. Mas há pessoas que em Portugal, com menos de 600, porque têm, por exemplo, a casa paga, têm campos, hortas e por aí fora. Se calhar tiveram uma herançazinha. Ou nem isso, nem tiveram herança, nem têm casa, nem têm carro. Porque trabalham, por exemplo, no campo. Conseguem mesmo assim poupar. Sem grande esforço. Porque já fazem tudo por elas próprias. Será que ainda podemos classificar essas pessoas de pobres? E se calhar elas não concordam, inclusive, em serem catalogadas desta forma. Porque lá está, conseguem poupar. Têm dinheiro de lado e se calhar depois até fazem. Isto eram investimentos interessantes. E mesmo há quem entra na categoria pobre, mas voluntariamente. Quem, por exemplo, vai ver com ermita
ou nem só como ermita, que vai viver para o campo, quer uma vida muito modesta. Pronto, uma pessoa pode dizer, claro, objetivamente é pobre, mas é pobre porque não consegue poupar. Mas lá está, esta definição de pobre não coincide com muitas que nos são dadas. Porque eu tenho imensas dúvidas quando a esquerda nos diz que é, e eles cada vez menos o dizem, aliás, que se defendem os pobres. Mas eu estava, portanto, a dizer que o estatismo é abertamente. Os estatismos são, sem se darem. Eu disse abertamente, mas eles nunca o são abertamente, obviamente. Porque ninguém vai ser clientelistas. Mas são fundamentalmente clientelistas. E são. A direita também tem este problema. Porque ela diz, por exemplo, defender as pessoas honestas. Mas o que é ser honesto? Há quem vá defender que, por exemplo, ter uma empresa que vai poluir. Chegou a ver na Ria do Voga, há uma reportagem muito má, devo dizer, que eu já escrevi um texto sobre isso, mas ainda não publiquei, ainda tenho que o rever, mas aí cá, por exemplo, não sei se é aquela senhora empresária do que parecia ser a indústria da celulose, porque sabem que a zona do Voga tem alguma celulose, mas não só, mas que explicava que pronto, era normal de poluir porque ao fazer isso também garantia pós-trabalho, as pessoas podiam viver, está bem, mas também lamento dizer, minha senhora, mas há também maneiras de ter atividades económicas sem poluir e mesmo que às vezes há casos em que efetivamente tem que se criar uma forma de estrago ao ambiente, há ou maneiras de o mitigar seriamente e como é que se mitiga isto seriamente? Também com acordos com proprietários. Eu duvido que eles tivessem o acordo dos donos e vizinhos, porque os vizinhos são afetados na sua saúde, da região do Voga, e que tivessem um acordo deles para fazer o que fizeram. Tinham um acordo, é deles também, mas eu duvido que o tivessem. Porque senão então aquilo não teria ido a tribunal, aquilo não sei se chegou a ir a tribunal, mas o sujeito de queixa, mas foi contestado. Mas enfim, os estatistas, os diversos estatistas, tanto mais à esquerda como mais à direita, usam o poder para atingir essas finalidades que se decidiram atingir. E defender estas clientelas. E, bom, vão-me dizer que muitas vezes eles estão dispostos a fazer compromissos. Mas esses compromissos que eles fazem, supostamente, são, no pior dos casos, digamos assim, concessões necessárias, porque eles sabem muito bem que se forem longe demais, é por isso que eles, regra geral, a maior parte dos estatistas não gostam de ser taxados e taxam os outros, ao contrário, de extremistas. Porque sabem que se eles forem até ao fim, forem coerentes com a sua ideologia política, vão chocar necessariamente com outras pessoas e é muito provável que os que sejam prejudicados se revoltem, entrem em guerra e o risco que eles percam a guerra. É um enorme problema. E, portanto, se não são concessões absolutamente necessárias, trata-se simplesmente de caprichos que estão dispostos a aceitar. E caprichos que podem fazer mal ou bem. O exemplo clássico que vos posso dar é o estatista que vos diz: mas eu não tenho nenhum problema em pagar até 75% de imposto. E, efetivamente, o pagar. Mas porquê? Porque é o que ele está disposto a pagar 75% de imposto. É porque tem prestações em troca, tem leis que são feitas à medida. Ou simplesmente porque não se importa. Também se há pessoas que são estúpidas ao ponto de cair na dependência da droga, o que é que seja, também pode haver estúpidos para pagar impostos. Só para dar um exemplo. E, portanto, agora voltando à moral do filme Citizen Kane. Charles Kane tornou-se assim um egocêntrico com o passar do tempo. Sobretudo a partir do seu segundo casamento. Não importava mais os desejos e necessidades da sua mulher. Tudo o que importava era os dele. Apenas a imagem dele importava. Se Kane se tivesse comportado egoísta, não egocêntrico, ele teria feito um compromisso muito simples cá no filme, que é de levar a sua segunda esposa a Nova Iorque. Queria sair, estava farta de estar na mansão deles. E ele não quis. Recusou fazer esse esforço. E se calhar este pequeno esforço, ou sacrifício para ele, teria salvo o seu casamento e a sua própria felicidade. Mas ele não o fez.
E é dito no filme que Charles Keynes apenas amou 3 pessoas. Rosebud, vou dizer quem é, a sua mãe e ele próprio. Ele foi retirado à força das 2 primeiras pessoas, de Rosebud e a sua mãe. E quem é que matou a última pessoa, finalmente? Ele próprio. Foi o seu egocentrismo. Foi o seu estatismo. Orson Welles, que foi o realizador e ator do filme, diz que podíamos analisar Charles Keynes de 2 formas. Podíamos o ver ora como um gênio trágico, ou como um pobre idiota. E pessoalmente, tal como o jornalista que está no filme, eu tenho de dizer que tenho imensa dó de Charles Keynes. Muito obrigado e até à próxima.